Mateus capítulo 28, do verso 11 ao verso 15, leitura alternada, diz assim a palavra do nosso Deus. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós obedeceremos e vos poremos em segurança. Juntos, eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração nesta manhã, ilumina a nossa mente, Deus. Faça com que essa mensagem poderosa da ressurreição aqueça, Deus, o nosso espírito, a nossa alma, que saiamos daqui revigorados, na certeza de que o Senhor é o Deus poderoso, que venceu a morte e por isso pode dar a vida eterna. Nós pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nós vivemos num país em que se prolifera a corrupção há várias gerações. Mas isso não é um problema só do Brasil, apesar de nós acharmos que o Brasil é muito corrupto, e não é só um achômetro, é uma realidade, dados mostram isso, né, que nós somos um dos países mais corruptos do mundo, mas a corrupção, ela está espalhada em todo lugar, né? Se você observar várias das nações aí industrializadas do primeiro mundo, você também vai encontrar falcatrua, corrupção e muitas coisas que quebram qualquer tentativa de achar que nesse mundo nós poderemos algum dia ter uma justiça verdadeira partindo do ser humano. O ser humano não vai conseguir estabelecer um mundo justo por uma razão muito simples. Nós temos uma tendência para o pecado, nós temos uma tendência para o que é errado. Agora, o que nos chama a atenção nesse texto aqui, e é exatamente essa ideia que nós vamos trabalhar, um pouco dos bastidores da ressurreição de Jesus, nós perceberemos que a corrupção já estava entranhada no sistema religioso, não é nem político apenas não, sistema religioso daquela época. E aí, ao observar a narrativa do texto, nós percebemos nos versículos anteriores que nas primeiras horas do domingo, de madrugada, bem cedinho, as mulheres foram ver o sepulcro, elas foram ver onde Jesus estava sepultado, e aí o texto vai nos informar que ocorre um grande terremoto. Acabamos de ler esse texto aqui, ocorre um grande terremoto porque um anjo removeu a pedra e se assentou nela. E aí o texto também vai nos informar que os guardas, amedrontados, com muito medo, eles ficaram como se estivessem mortos. E aí o anjo diz para as mulheres: não fiquem com medo, o Cristo crucificado que vocês buscam já não está mais aqui, pois ressuscitou. E aí o anjo diz para aquelas mulheres que elas têm uma missão. A missão é ir contar para os discípulos. E o texto bíblico fala que essas mulheres saíram com dois sentimentos: medo e alegria. Medo porque tudo aquilo era assombroso demais. Alegria porque elas ouviram uma mensagem de esperança, que o Cristo havia ressuscitado. E aí, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para dois grupos de testemunhas que nós temos. O primeiro grupo é o grupo das mulheres. O texto que nós lemos, versículo 11, fala: indo elas. Então elas vão numa direção. Que direção? A direção que o anjo havia apontado. Vá dizer aos discípulos. E elas saem então em direção aos discípulos. Mas o texto também vai nos informar de um outro grupo que foi testemunha daquele fato, que é o grupo dos guardas, o grupo dos soldados. E eles vão para uma outra direção. Antes de nós tratarmos da direção que os guardas tomaram, eu quero enfatizar o papel da mulher aqui no texto. Nós, como igreja, as mulheres da nossa igreja, precisam, ao meditar nas Sagradas Escrituras,
desenvolver argumentos claros e evidentes do quanto Deus prestigia a mulher, do quanto Deus demonstra a importância da mulher. E na história de Jesus, isso é fantástico. Você vai ver Jesus Cristo se relacionando com homens e você vai ver Jesus Cristo se relacionando igualmente com as mulheres. Agora, tem dois detalhes que nos chamam muito a atenção na relação da mulher com Cristo. A primeira delas é que a notícia de que o Messias viria aconteceu primeiro a quem? A Maria, uma mulher. Maria, você vai dar à luz ao Messias. E agora na ressurreição, quem são as primeiras a serem informadas a respeito de que Cristo estava vivo? As mulheres. E aí tem um detalhe: as mulheres naquele contexto, elas não tinham o seu testemunho, o testemunho de uma mulher não valia diante de um tribunal. Mas o nosso Deus mostra que Ele não está sujeito aos tribunais humanos. O nosso Deus mostra que as regras dele são regras diferentes. E Ele diz para aquelas mulheres: não fiquem preocupadas. O anjo diz: porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora, olha que interessante. Vão vocês, mulheres, e contem aos discípulos. Ou seja, os apóstolos seriam informados pelas mulheres. Isso é fantástico nas Escrituras. E aí nós temos os homens aqui, representados pelos guardas. E quando nós olhamos a situação desses guardas, nós entendemos claramente que eles estavam ali para vigiar o túmulo. Mas eles saem. Se as mulheres vão para um lado, os guardas vão para outro lado. E a pergunta é: para onde eles foram? Para a cidade. E eles foram encontrar com quem? Eles foram encontrar com os líderes religiosos que haviam executado todo o plano para crucificar Jesus. E esses guardas então, vão em direção a esses líderes para dizer o que tinha acontecido ali. Para que eles foram até os líderes religiosos? Para dizer tudo o que sucedera. Versículo 11 diz isso. Então os guardas sabiam exatamente o que havia acontecido. Da mesma forma que as mulheres testemunharam o anjo, a pedra removida, o sepulcro vazio, os guardas também testemunharam a mesma coisa. E não só testemunharam, como eles descreveram esta situação, este acontecimento aos líderes religiosos. E aí, meus irmãos, nós percebemos que os líderes ficam muito preocupados e eles resolvem subornar os guardas. É por isso que a corrupção, ela é intrínseca ao ser humano, não é de agora. Nós estamos falando de um texto de 2000 anos atrás. Os líderes religiosos sabiam da possibilidade da ressurreição de Jesus. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 27, e será projetado, versículos 63 e 64. Mateus 27, 63 e 64, diz as Sagradas Escrituras: disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, são os líderes religiosos falando de Jesus, enquanto vivia, ele disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Ou seja, a liderança religiosa estava atenta às palavras de Jesus. Eles ouviram Jesus falando, ou ouviram de alguém que Jesus falou a respeito da ressurreição no 3º dia, e eles então, ali numa associação com Pilatos, eles dizem: olha, nós precisamos reforçar o túmulo, porque esse Jesus falou que ressuscitaria. E vai que esses discípulos vão lá, tirem o corpo dele do túmulo e vão aí espalhar essa notícia de que ele ressuscitou. Então, a pedra estava cantada. Eles sabiam dessa possibilidade. Por isso, o reforço da guarda. E aqui nós não estamos falando de uma guarda qualquer. Nós não estamos falando de uma companhia de segurança que nós contratamos para vigiar a nossa casa. Nós estamos falando da guarda do Império Romano.
E uma vez que tem esse pedido dos religiosos, a estrutura montada para proteger aquele lugar, a escolta separada, foi uma escolta reforçada. Os comentaristas vão dizer que possivelmente eram 16 guardas em turnos de 4 horas, né? Ou melhor, em turnos de 4 horas iam mudando os guardas. Alguns vão dizer que na hora em que Cristo ressurge dos mortos, tinham ali aproximadamente 12 guardas. Então varia de 4 a 12 no momento em que Cristo ressuscita. Mas aí, meus irmãos, não somente há uma escolta poderosamente armada e protegendo o túmulo, como também tem uma pedra difícil de ser removida, e mais, essa pedra, ela tem o selo do império. O selo era uma cera com o brasão do Império Romano, e essa cera não podia ser quebrada, ou seja, a pedra não podia ser removida. Caso isso acontecesse, os guardas poderiam ser condenados à morte. Então nós estamos diante de uma cena dramática. Nós estamos diante de uma situação em que, caso o plano que os líderes religiosos haviam dito dê certo, dos discípulos levarem o corpo, os guardas poderiam sofrer pena de morte. Eles estavam ali atentos, e a preocupação deles era só até o 3º dia. Então são 3 dias para vigiar o túmulo, tranquilo, só 3 dias. No 4º dia já não tem mais a preocupação, porque Jesus disse que ressuscitaria no 3º dia. E aí o versículo 12 vai dizer que estavam ali, reunido entre eles, o conselho de líderes religiosos com os anciãos, e eles então resolveram subornar os guardas, dando uma grande soma de dinheiro. Meus irmãos, quando as estruturas religiosas deixam de depender de Deus e se apoiam no próprio poder, nós percebemos claramente o fim da relevância da religião no mundo. Por isso, devemos estar sempre atentos. No nosso país, talvez especialmente, a igreja nunca foi chamada para fazer sociedade com os poderes vigentes. É um risco muito grande quando nós articulamos com políticos, quando nós articulamos com qualquer instituição de poder que faz com que a igreja perca o seu foco central. Esta religião, que era aquela que deveria identificar Jesus como Messias, ela não apenas crucifica Jesus, como ela agora está fazendo de tudo para impedir que a verdade da ressurreição seja propagada. Há um consenso coletivo, é impressionante, porque quando você tem algo absurdo, quando você tem algo escandaloso, é difícil você manter isso em segredo. E aqui nós temos um conluio entre os soldados e toda a estrutura religiosa da época. Todos eles estão unânimes, fechados nesse acordo de espalhar que o corpo de Jesus havia sido roubado. Eles sempre estiveram unidos contra Cristo. Cristo ameaçava a estrutura idólatra deles, eles amavam a religião mais do que a Deus. Aqui é outro risco que nós corremos. Nós não podemos amar a nossa religião, a nossa denominação, a nossa igreja mais do que ao Deus da igreja, mais do que a Cristo. Por isso, Cristo precisa continuar sendo o centro do nosso culto, o centro da nossa vida. Cristo deve ser exaltado entre nós, e para Cristo ser exaltado entre nós, nenhum homem pode receber exaltação entre nós, só Ele é digno de toda adoração. Esse é o princípio elementar da fé cristã, Ele é o único Senhor. Os guardas receberam, diz o texto, muito dinheiro. Foi uma quantia elevada, e é interessante, vamos chamar aqui outro detalhe, atenção para outro detalhe. Nós estamos falando de dinheiro da igreja, dinheiro do templo, dinheiro que era recolhido das ofertas, dos dízimos, daquele tempo do povo judeu. Esse dinheiro é usado, olha aí, esse dinheiro é usado para subornar guardas romanos, para que eles espalhem uma mentira. E aí, meus irmãos,
nós percebemos essa mentira se desdobrando em pelo menos 3 partes. A primeira delas, os soldados dizem que dormiram na hora. A gente dormiu. Depois eles falam que os discípulos foram lá enquanto eles dormiam e roubaram o corpo. E por último, é óbvio, e até uma conclusão natural, Cristo não ressuscitou. Eles dormiram, os discípulos roubaram o corpo, então Cristo não ressuscitou. E essa foi a mensagem espalhada até o dia em que o texto foi escrito. Terceiro e último lugar, nós vimos, primeiro, os 2 grupos de testemunhas. As mulheres vão para um lado, os guardas vão para o outro. Depois nós vimos agora o suborno religioso, uma estrutura religiosa para impedir que a mensagem da ressurreição fosse propagada. E agora, em terceiro lugar, o poder da ressurreição e a fragilidade da mentira. Nós não cremos na ressurreição apenas pela fé. Talvez essa frase soe estranha para você. Nós não cremos na ressurreição, vou repetir, apenas pela fé. A ressurreição é um dado científico. 2000 anos se passaram. Você pode procurar em todas as universidades do mundo, durante esses 2000 anos, se existe alguma tese capaz de provar que Cristo não ressuscitou. Você não vai encontrar uma única tese que afirma que Cristo não ressuscitou. Porque para você criar uma tese para negar a ressurreição, você precisa comprovar os fatos da não ressurreição. Eu gosto muito de um pesquisador, o Popper. O Popper fala que toda boa tese precisa ser refutada. Uma boa tese precisa ser refutada. Então, quando você termina um trabalho científico, aí você precisa permitir que aquele trabalho esteja sujeito à refutação. 2000 anos se passaram e ninguém conseguiu refutar a tese da ressurreição de Jesus. Não é só uma questão de fé. Eu tive a oportunidade, já falei isso aqui uma vez, de conversar com um professor da PUC, ele era da UFRJ, agnóstico, e ele trabalha com estatística. E eu fiz essa pergunta para ele. A gente falando sobre coisas espirituais, apesar dele ser agnóstico, ele queria entender alguns aspectos da fé. E num determinado momento eu perguntei para ele: como você entende, estatisticamente falando, a questão da ressurreição de Cristo? Me lembro como se fosse hoje, aqui, no Baixo Gávea. Mas durante a semana de dia, viu, gente? Vai saber. A gente estava ali no japonês, aqui, tranquilo. Não tinha jogo do Flamengo no dia não. E eu perguntei para ele: como você faz com o tema da ressurreição? Ele abaixou a cabeça, pensou e disse: estatisticamente, não tem como provar o contrário. É um desafio. Talvez você seja aqui um pesquisador. Está lançado o desafio. Quem sabe você é capaz de criar a tese para refutar a ressurreição de Cristo. E sabe por que essa tese não é refutável? Ou não tem como você refutar? Porque ela se materializou. E contra alguma coisa material, não tem como você negar. Os racionalistas gostam muito disso, É o ver para crer. É o ver para crer. Então, a ressurreição, ela não foi uma coisa só no campo da espiritualidade. A ressurreição, ela se materializou. Jesus não ressuscitou apenas espiritualmente, como alguns teólogos liberais tentam apregoar nos dias de hoje, ou desde o século XIX. Jesus ressuscitou materialmente, em corpo. E eu vou dizer, às vezes eu e você paramos assim para pensar, e não sei se isso já aconteceu com você, comigo sim. Será que ele ressuscitou mesmo? E aí nós percebemos que essa foi uma dúvida de todos aqueles
que foram informados ali. Olha só que interessante, vamos acompanhar o texto de Lucas 24:11, que será projetado. As mulheres duvidaram, olha aí, 24:11, tais palavras lhes pareciam, as palavras do anjo, tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. As mulheres no primeiro momento não acreditaram. É natural não querer acreditar. Mas aí olha o que diz Mateus 28:9, vamos ler juntos? Abraçaram-lhes os pés abraçaram-lhe os pés. Como é que você abraça um pé que não é matéria? Abraçaram os pés materializados, os pés estavam ali, elas tocaram no Cristo ressurreto. Não foi um delírio, não foi uma ilusão, não foi um espírito, não foi uma experiência extrasensorial, foi materialidade. E contra a materialidade, como que você vai montar um argumento contra a materialidade? Ainda mais das mulheres. Irmãos, o texto é propositivo, Deus é intencional. Deus colocou as mulheres para serem as primeiras testemunhas, porque Deus sabia que naquela sociedade o testemunho delas não iam valer, mas para a história valeria. Estamos aqui há 2000 anos tratando dessas mulheres como testemunhas oculares de um Cristo que ressuscitou em corpo, em matéria. Mas não foi só esse grupo de mulheres que teve dificuldade de crer, não. Quem vai se esquecer de um dos discípulos? Qual o nome dele? Tomé. O crente Tomé, ver para? Olha só, João capítulo 20, versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Eu não acredito, eu duvido. Jesus aparece para Tomé, logo 2 versículos seguintes, e logo disse Jesus a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Seja crente, Tomé, porque você está vendo. Põe a mão, Tomé. Já temos o testemunho das mulheres da materialidade de Cristo, já temos o testemunho de Tomé. Mas está pouco, pastor. Então vamos para o nosso terceiro texto, vamos para os discípulos, Lucas 24:36. Olha aí, vamos ler juntos esses versículos, só o 36 e o 37. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Os discípulos não acreditavam que era Jesus ali entre eles. Para os discípulos era como se fosse um espírito. Veja então os versículos seguintes, Lucas 24, 41 e 42. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Espírito não come peixe, e nem favo de mel. Se você vê um espírito comendo peixe, não é espírito, é gente, tem carne. Jesus comeu. Isso mostra muita coisa, não só a materialidade de Cristo, como todo o processo digestivo. E olha só que curioso, né? Vocês sabem que a gente, teólogo, gosta de viajar, né? Ficar imaginando coisas, mas vamos imaginar, porque faz parte da nossa fé. Se Jesus comeu peixe depois de ressurreto, então no céu vai ter o que para comer? Picanha. É óbvio, é óbvio. Se Jesus comeu peixe depois de ressurreto, no céu vai ter picanha, minha gente. Se matou o peixinho para comer, não vai matar um boi? Não é? Nós
percebemos claramente que o nosso Senhor Jesus Cristo se materializou. Isso é muito importante para a nossa fé. Parece que não, mas é muito importante, porque contra a materialidade não há provas, não há provas. E aí nós percebemos que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. E aqui eu quero deixar uma palavra importante para você. Nosso Senhor Jesus ainda está em corpo. Ele está assentado à destra de Deus Pai. Quando nós morrermos e ressuscitarmos na sua segunda vinda, nós também ressuscitaremos com os nossos corpos. Na quarta-feira agora a gente tratou sobre isso com a Norma Braga, na teologia interativa, a teologia do corpo. O nosso corpo é espiritual, a nossa matéria é espiritual. Por isso que nós ressuscitaremos em corpo, por isso que Cristo ressuscitou em corpo. Essa ideia de que a nossa alma é mais importante que o nosso corpo, isso vem do platonismo, isso é uma ideia da filosofia grega, lá antes de Cristo, e está muito impregnado na sociedade hoje. Não, nós somos integrais diante de Deus, é corpo e alma, então nós ressuscitaremos com os nossos corpos glorificados, que não serão mais deterioráveis. A ressurreição nos garante uma ressurreição em corpo. E foi muito importante essa ênfase aqui nos textos bíblicos sobre a materialidade de Cristo, porque uma das primeiras heresias que surgiram na terra é que Jesus Cristo não tinha corpo, o gnosticismo, que foi combatido veementemente por João, quando ele começa o seu evangelho dizendo: e o verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo foi, é e sempre será real. E ele foi visto, não só pelas mulheres, não só por Tomé, não só pelos discípulos, mas nós também vamos perceber na argumentação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Leamos juntos mais uma vez. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O que Paulo está dizendo é: dos 500 que viram, muitos ainda estão vivos por aí, alguns já morreram, mas muitos estão vivos. Irmãos, aquelas mulheres não tinham razão para mentir, Tomé não tinha razão para mentir, os discípulos não tinham razão para mentir. Agora nós temos mais de 500 testemunhas, daria talvez 2 grupos como esse aqui, que viram no mesmo instante o Cristo ressurreto. Estas são algumas das evidências da ressurreição de Cristo. Mas vamos voltar para o nosso texto. E qual eram as argumentações dos soldados? E aqui nós precisamos destruí-las. Hendrickson vai dizer o seguinte: imagine que esses soldados acabaram de pegar a maletinha de dinheiro, tinham sido subornados e foram embora para casa. Resolveram fazer uma festa, um encontro com os amigos, e os amigos curiosos perguntaram para esses soldados: mas o que realmente aconteceu lá no túmulo do Jesus, o Nazareno? E aí ele, conversando com um grupo de amigos, o grupo pergunta isso para eles, e eles respondem: não, na verdade nós dormimos ali, e os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Cristo. Aí esses amigos falam: eu sabia que era um impostor esse tal de Jesus. É óbvio que esses discípulos, ele já até havia falado que ressuscitaria. É claro que isso foi tudo combinado por esses discípulos aí, tudo malandro. Esse foi um grupo, os amigos que concordaram com a mentira. Mas tem um segundo grupo de amigos. Nem todos os nossos amigos são iguais. O segundo grupo perguntou: contem pra gente, como foi esse negócio? Aí eles contaram, e o grupo falou assim: mas que estranho, né? Pescadores querendo enfrentar o exército romano, com uma pedra enorme selada pelo império. Vocês não acham que essa história está estranha não, gente? Não está não. Todos vocês dormiram ao mesmo tempo. Um pouquinho céticos. Mas para mim, o melhor é o terceiro grupo de amigos, que vira para os soldados e falam assim: boa, vocês estão mentindo. Não estamos mentindo não, estamos falando a verdade. Vocês estão mentindo. Mas por que nós estamos mentindo? Como é que vocês viram os discípulos roubarem o corpo se estavam dormindo?
A estrutura da mentira é frágil. Como você viu Jesus, o corpo dele sendo roubado, se vocês estavam num sono profundo? Irmãos, para concluir, Jesus nos comissiona a proclamar essa verdade, se é verdade para você. E não só pela fé também, mas quando nós olhamos para a realidade, a materialidade do fato, não tem como negar. Você que não crê, o trabalho é seu para negar, porque as evidências estão aqui. E aí, nós precisamos fazer uma consideração. Os soldados mentiram para que eles pudessem ter as suas vidas poupadas, porque era risco de morte, se chegasse até Pilatos, que eles tinham deixado o corpo de Cristo ser roubado. Então tem toda uma maracutaia para poupar a vida deles, que envolvia mentira, suborno. Por outro lado, você tem os discípulos morrendo pelo Evangelho, morrendo para afirmar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Se a ressurreição fosse uma mentira, meus queridos, não seria muito estranho percebermos que Pedro, Filipe, Simão, André, Bartolomeu foram crucificados por uma mentira? Se a ressurreição não aconteceu, esses homens foram crucificados em vão, porque eles morreram numa cruz, assim como o Mestre, por afirmarem que Cristo ressuscitou dos mortos. E não só eles, Tomé foi atravessado por uma lança, o mesmo aconteceu com Mateus. Tiago Menor foi decapitado, Tiago Maior foi decapitado, o outro discípulo, Tiago Menor, foi apedrejado até o seu crânio ser esmagado. E da mesma forma Matias e Lucas, que não pertencia aos apóstolos, mas foi um médico amado de Paulo, foi enforcado, todos eles por afirmar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Os guardas receberam dinheiro para mentir e poupar as suas vidas. Os discípulos deram as suas vidas pela verdade da ressurreição. Ressurreição essa que chegou até nós. Hoje, lá pelas 1h da manhã, eu vim aqui no templo e eles estavam montando essa folhagem. 1h da manhã, eles estavam lá em cima ainda. Tinha 3 pessoas montando a folhagem. E eu perguntei para eles: algum de vocês vai pregar amanhã às 9? E eles: não. Então eu vou dormir, porque eu não vou conseguir ver vocês acabar esse trabalho. Não tenho a mínima ideia de que horas eles acabaram, talvez pelas 4 ou 5 da manhã. E aí você pergunta: mas para que um trabalhão desse para pôr essa folhagem? Para ficar bonito, porque hoje é um dia especial para nós. Mas não foi só para ficar bonito, não. Essa folhagem está aqui porque a cruz está vazia. Quando a cruz, para nós, vazia, se torna um símbolo da nossa fé, porque Cristo ressuscitou, tudo em volta floresce. Tudo em volta floresce. A ressurreição de Cristo floresceu os nossos corações. Já não estamos mais com as nossas almas e corações petrificados, porque um grande jardim de esperança nasceu. Jesus Cristo ressuscitou. E qual o significado disso? O significado disso é que a morte não tem mais poder sobre nós. Não sei se você vai viver muito tempo, não sei se eu vou viver muito tempo. Um dia, talvez em breve ou daqui muito tempo, nós morreremos e faremos parte dos 100 bilhões que já passaram por aqui. A morte solapa a humanidade, é inevitável para todos. Mas Jesus Cristo, ao ressuscitar dos mortos, Ele diz: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Eu ressuscitei dos mortos. E se Jesus ressuscitou dos mortos, Paulo vai dizer que Ele é a primícia, o primeiro. E assim como Ele tem poder para vencer a morte, Ele tem poder para dar vida eterna a todo aquele que crê no seu nome.
nós ressuscitaremos com Cristo. Porque Ele ressuscitou, a nossa esperança não é vã. Nós temos uma esperança real, que não depende dos acontecimentos humanos, não depende do acaso, não depende da estrutura política e econômica do nosso país. A nossa esperança está naquele que venceu a morte e ressuscitou. A nossa esperança está naquele que venceu o maior dos nossos problemas, que é a morte. E por isso, Ele vai cuidar de todos os problemas que te cercam. Se Ele resolveu o pior problema seu e meu, esses problemas que a gente tem no dia a dia, pode ficar tranquilo que Ele cuida também, porque Ele é Senhor da nossa vida e do nosso coração. Que a palavra da ressurreição floresça poderosamente no seu coração. Ele não está mais pregado numa cruz, Ele não está mais no túmulo, Ele ressuscitou. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome, nesta manhã, porque o nosso coração se alegra, nosso coração se derrama em júbilo. Quando olhamos para o nosso futuro, Deus, sabemos que enfrentaremos o dia da morte. Mas esse dia, para nós, para os que creem, nada mais será do que a certeza de estar com o Senhor por toda a eternidade. E essa esperança só é possível por meio da ressurreição de Cristo, a quem nós glorificamos, a quem nós adoramos e a quem nós bendizemos nesta manhã. Ele ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, Ele foi visto, vários tocaram nele, Ele comeu peixe com seus discípulos. Isso tudo é uma prova evidente de que o nosso Cristo ressuscitou. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém.